Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Sala Secreta da Termografia, nosso encontro semanal no qual discutimos sobre artigos, casos, inovações, atualizações da termografia na área da saúde. Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. Então, hoje eu trago para vocês um assunto que está sempre em voga, tá? Que é o uso da termografia na cirurgia plástica. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre um artigo que nós publicamos, que é sobre o cálculo do delta R, tá? Eu vou abrir o artigo aqui com vocês e a gente vai discutir um pouquinho, tá? Caso você não consiga nos acompanhar ao vivo, lembrando, o vídeo fica disponível lá no nosso canal no YouTube, @termosaúde. E se for possível, nos siga, né, para que esse vídeo chegue a mais profissionais e também para os pacientes interessados, que isso também é legal. E se for possível, né, dá aquele joinha que a gente agradece, tá bom? Bem, então eu vou compartilhar aqui esse artigo. Esse artigo nós publicamos na APS em 2021, tá? Que é a predição de complicações na lipoabdominoplastia com a termografia infravermelha, né? Uma análise do cálculo do delta R, certo? Esse artigo publicamos juntamente com a minha querida amiga Patrícia Rezende, tá? Tivemos aí participação aí do Dr. Marcos, professor Borba e também aí do Manuel Jacobs, tá? Esse artigo, basta você colocar esse nome no Google, está disponível para baixar, para realizar, né? Você consegue baixar esse arquivo em PDF, tá bem? Bom, então vamos lá. A grande questão aqui é, a gente sabe do crescente número dos procedimentos, principalmente do Brasil. O Brasil é um dos países que mais realiza procedimentos cirúrgicos, né? Cirurgia plástica, tá? E uma grande questão é como você consegue realizar o diagnóstico, como você consegue monitorar as complicações dessas diferentes técnicas, tá? E foi isso que a gente trouxe nesse artigo, tá? Então, podem acontecer diversas complicações, como seroma, epiteliólise, tá? Deiscência e até mesmo necrose. Ainda não tem, esses dados ainda são um pouquinho, vamos dizer assim, rasos aqui no Brasil. Não tem uma coleta ainda bem feita sobre a incidência dessas complicações, tá? Até a gente mencionou aqui alguns percentuais, mas vamos dizer assim, não é um percentual cravado, tá? Eu acredito que tenha muito mais do que aqui. Então, mas as principais complicações são o seroma, a epiteliólise, a deiscência e até mesmo necrose. E conversando também com o pessoal da prática clínica aí, né? Claro que atende pré, intra e pós-operatório de cirurgia plástica. Quando se trata de cirurgia plástica, gente, não é simplesmente às vezes uma cirurgia. Às vezes, muitas vezes está acompanhada aí de um sonho, né, de uma pessoa. Né? O sonho de realizar aquela cirurgia, principalmente no Brasil, aqui muita procura pela estética, enfim. Não estou aqui para fazer esse tipo de argumento, mas quando você vem com complicações e esse sonho vira uma tormenta, tá? É muito difícil para o paciente, né? Todo esse manuseio, tanto profissional, tanto para os profissionais, quanto para o paciente. Mas a expectativa do paciente é sempre muito alta, né? Quanto aos resultados dessa cirurgia, principalmente aqui no artigo que nós pegamos a lipoabdominoplastia, mas no geral a expectativa desses pacientes sempre são altas, né? Quanto ao resultado, expectativa, enfim, tá? Bem, e o diagnóstico, né, dessas complicações ainda não foram bem estabelecidos. Não tem algo que dê para utilizar. Sim, você pode utilizar a ultrassonografia para auxiliar no diagnóstico aí de seroma, né?
Muitas vezes também pode partir para um Doppler, certo? Mas são equipamentos, são exames com, vamos dizer, mais difícil acesso. Não são todos os profissionais que têm na sua clínica, você tem que fazer a prescrição, né, agendamento, enfim, desses, desses exames complementares, tá? E, claro, a gente trouxe em voga aqui o uso da termografia, né? Tem crescido o interesse do uso da termografia na cirurgia plástica, em todas as etapas. Aqui nesse artigo eu vou mencionar no pós-imediato, tá? Porque o foco aqui foi o uso da termografia no pós-operatório, para verificar risco de complicações, certo? Mas a termografia já está bem difundida para análise no pré, no transoperatório, intra, né? O pessoal fala, e no pós-operatório. Tá? Diferenciais da termografia. Muitas vezes eu vou mencionar aqui o que que é termografia, porque muitas vezes o pessoal assiste esse vídeo, ainda não sabe o que é termografia, então eu vou esclarecer aqui, tá? A termografia é um exame, né, que nós realizamos através de uma câmera. Essa câmera específica, ela detecta a radiação que a gente emite pela pele e vai transformar em dados de temperatura, tá? Então, os diferenciais é que não causa dor, é totalmente seguro, não precisa de contato, tá? Entre o examinador e a pessoa que está realizando, tá? E ele vai verificar a distribuição, então, aí da temperatura cutânea, da temperatura da pele, tá? Com precisão, dependendo aí da câmera que você utiliza. Mas aí o que que a termografia avalia? Ela vai avaliar, né, essa resposta vasomotora simpática da pele. Então eu consigo verificar aí processos inflamatórios, fluxo de sangue e a atividade metabólica dos tecidos, tá? Muitas vezes a gente vê uma imagem quente e aí a gente chama de hiperradiante, tá? Ou eu posso ter também imagens hiporradiantes, que são imagens mais frias, condições que esfriam, né, aí a temperatura do corpo, tá? Então, o objetivo, aí voltando para o artigo, o objetivo, né, do estudo foi, aqui nós mencionamos dois estudos de caso, um caso com complicação e o outro que sem complicação, monitorado através da termografia, tá? Então, aqui no estado, no caso clínico, desculpa. Primeiro caso, né, uma mulher de 50 anos, tá? Que foi realizar a lipoabdominoplastia, certo? E o segundo caso, uma mulher de 46 anos, tá? Ambas não eram fumantes, tá? E foi realizada a imagem pré e 24 horas após a lipoabdominoplastia, tá? Mas uma outra coisa interessante que eu quero trazer aqui para vocês é, então, para a coleta, obviamente, das imagens, né, seguiu todos os parâmetros requisitados aí pelos guidelines. O paciente fez termalização, foi utilizada uma boa câmera, tá? Quando eu falo aqui boa câmera, uma câmera profissional. Ainda mais no meio da cirurgia plástica, o que mais vejo é o pessoal adquire uma câmera que acopla no celular e acha que aquilo vai auxiliar no diagnóstico. Gente, respira fundo, mas não, tá? Essas câmeras não têm acurácia até o dia de hoje, até março de 2025. As câmeras que hoje acoplam no celular não possuem acurácia para auxiliar no diagnóstico. Parem com isso. Eu sei que é de fácil acesso, eu sou defensora de, independente da câmera que você use, mas as pessoas que utilizam esse tipo de câmera saibam que você tem um equipamento limitado, tá? Ah, por ser barato, ok, é muito mais prático, né? Mas ele tem essa limitação, tá? Tem até um outro vídeo aqui no canal que eu gravei com o Fernando que é especialista em engenheiro, desculpa, especialista em câmeras, tá? A gente discutiu qual a câmera ideal. Então, eu indico que vocês assistam esse vídeo na sequência para vocês chegarem à própria opinião sobre o uso das câmeras, tá? Bem,
Mas voltando aqui ao artigo, certo? Então a gente seguiu todo o protocolo, né, de captura de imagem e o interessante, né? Para análise das imagens térmicas, olha o diferencial aqui, ó. Nós utilizamos as zonas descritas por, eu vou falar aqui o nome Hugger, mas pode ser que, né, seja falado de outra forma, o correto, enfim, peço até desculpas aqui. As zonas de Hugger, enfim, né, e que foram revisadas aqui pelo Matarazzo. O que é interessante, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem como é feita, atendem e não sabem como é realizada essa cirurgia, tá? Então, vejam aqui, ó, que aqui, essa ilustração dessas regiões revisadas pelo Matarazzo, ele coloca, o que são as áreas verdes? Áreas seguras para liposucção, certo? As áreas em amarelo, aqui representadas pela coloração amarela, são os limites de onde pode ser realizado a liposucção. E a área 3, acima do umbigo, aqui, ó, até ali a fossa external, né, é uma área de cautela, tá? E, obviamente, embaixo do umbigo, assim, até a síntese púbica, né, onde é feito aí o retirada, né, de pele, enfim, não tem problema, não tem restrição, tá? Mas essa é uma imagem que os profissionais que atendem aí esse tipo de cirurgia, vocês precisam ter conhecimento de até quais são as áreas seguras para se passar, para se realizar a liposucção, enfim. Então, vejam aqui, né, essas zonas, tá? A zona 3, que é uma zona de precaução, foi escolhida, tá? Para a gente realizar o cálculo, tá? Da, do risco de complicações, certo? Então, eu vou mostrar aqui como é que foi feito esse cálculo. Ó, eu trago aqui o caso 1. Então, no caso 1, eu vou tentar pegar a caneta aqui, que eu acho que vai ficar mais interessante. Ó, isso. Só não tá arriscando meu arquivo, mas não tem problema. Bem, eu queria fazer algumas anotações aqui, mas o Zoom não está me ajudando. Hoje estou conseguindo. Mas tudo bem. Vejam que. Eu vou usar aqui. Pronto, resolvido. Ó, essa imagem, essa primeira imagem aqui, ó, imagem 1, tá? Foi feito no pré-operatório. Então vejam, se eu trouxer aqui para frente, ó, e comparar essas imagens, quais são as áreas que eu preciso ter cautela? Aqui, ó, né? Esse triângulo. Só que esse triângulo pós-cirurgia, isso aqui tudo vai embora com a cirurgia, né? Essa área aqui, ó, a área 4. Toda essa área vai ser lipada, né? E aqui a área de precaução, né, que eles falam. Então, quando termina a cirurgia, vejam que forma um triângulo aqui, né? Um triângulo maior, ó, tá? E aí, quando termina a cirurgia, então aqui pré-operatório, foram feitos dois ROIs para realizar o cálculo da região de interesse. Então, aqui um ROI, ó. Veja que tem um ROI na zona 3 e na zona 1, tá? Zona 3 e zona 1. Então, aqui, agora na segunda imagem, é o pós-operatório 24 horas depois. Olha aqui o triângulo, mesmo triângulo. E aí, aí foi demarcado um ROI o quê? Acima da cicatriz umbilical, tá? E abaixo, próximo da incisura cirúrgica. Deixa eu mudar aqui a coloração da caneta, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, aqui tá o triângulo, ó. E eu demarco esses dois róis, acima da cicatriz umbilical e próximo da incisura, tá? Foram escolhidas essas regiões, que representam a zona 3 e a zona 1, tá? E aí, qual que foi o cálculo? Então, a Patrícia é uma pessoa muito experiente, né? Ela é referência aí nessa área. Então, ao longo dos estudos observacionais dela, o que a gente viu também? Que, além de escolher essas
ROIs, o cálculo ideal é ser feito pela temperatura mínima, para você verificar alguma complicação. Porque logo depois da cirurgia, vai acontecer essa bagunça que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Que muitas vezes é o que acomete os profissionais. É, eu vou limpar aqui de novo esses desenhos. Então, ó, observem a diferença. Aqui no pré-operatório, né? Essa é a imagem um com a imagem 2. Então, fica uma imagem o quê? Toda manchada, fica bagunçado. Por quê? Porque passou essa região, passou por um processo cirúrgico. É óbvio que vai estar assim, vasodilatação e todas as respostas fisiológicas normais decorrentes de um processo de um pós-operatório. Então, processo inflamatório, tudo isso. Então, vai ficar essa bagunça. Às vezes o pessoal entra em contato falando, eu não consegui enxergar nada. Você precisa entender qual é o momento que aquela paciente está, ok? Então, vejam aqui, ó, forma aquele triângulo que está aqui, ó. Ó, essa representação do triângulo aqui foi lipada, então, ó, forma o triângulo aqui, tá? Esse mesmo triângulo, você cria um ROI na região supraumbilical e acima um pouquinho da incisão cirúrgica, tá? Formando esse mesmo triângulo aqui, ó, certo? E é realizado um cálculo. Então, aqui foi feito um cálculo, deixa eu mudar a cor, 24 horas depois e 5 dias depois. Vejam que 24 horas depois foi feito o cálculo da temperatura mínima entre essa ROI 1 com a ROI 2. Foi verificada uma diferença de temperatura de 0,4 nessa paciente. E 5 dias depois, vejam, 0,1, esse mesmo cálculo, tá? Desse primeiro caso. E na sequência, vou mostrar para vocês, olha o que aconteceu com essa outra paciente. Foi feito também o pré-operatório, né? Ó, imagine aqui o triângulo, ó, tá? Então, foi feito o cálculo pré-operatório, 0,2, desculpa. E na sequência, ó, 24 horas depois, 24 horas depois, realizado o mesmo cálculo. Olha aqui o triângulo, ó. De novo, gente. Só respeitar essa região anatômica descrita aqui, tá? Supra, umbilical e próximo da incisão cirúrgica. Foi feito o cálculo da temperatura mínima. Olha quanto foi o número: 1,7. E 5 dias depois, 2,2. Tá? E aí, o que, que foi observado nessa paciente? Aqui, se vocês observarem bem, 5 dias depois, claro, eu já vejo até na pele dela demarcações de complicações. Mas eu não preciso esperar isso. Esse é o diferencial da termografia. Olha aqui, ó. No primeiro dia, 24 horas depois, eu já sei que essa paciente tem risco de complicações por esse cálculo, tá? Então vejam, essa paciente, ela seguiu com complicações, né? Olha aqui o que houve com ela, tá? Essa paciente ficou bem depois, tá? Mas o que a gente quer trazer no artigo é que esse cálculo vai nos ajudar a predizer, verificar se essa paciente corre o risco de complicações. Então, quando você faz o cálculo aqui dessa ROI, da incisão cirúrgica, na temperatura mínima, tá? Temperatura mínima. Se for acima de 1 grau, ela tem risco de complicações. Tá? E aí você já pode começar a sua intervenção. Não precisa esperar 5 dias que você verificou uma alteração na própria pele. Aqui você já pode realizar intervenções com essa paciente, tá? Então veja, essa paciente evoluiu com complicações, né? Depois ficou bem, enfim. Mas a ideia do artigo é que possa-se utilizar a termografia para monitorar esse pré e pós-operatório imediato, 24 horas depois, para evitar maiores complicações. Então, eu já tenho um cálculo. Faço o cálculo ali entre a região 3, ó, tá? Que foi colocado aí o ROI 1 e 2, tá? Para verificar se tem essa assimetria acima de 1 grau, tem risco de complicações, certo? Então, a termografia aqui
puxo atenção, ó, cara. Aqui tem um detalhe, porque às vezes a pessoa verifica isso e acha que pode ser implementado em qualquer outra técnica cirúrgica. Calma, aqui no artigo lipoabdominoplastia. Ah, e na lipoaspiração ou alguma outra técnica. Você pode fazer algo semelhante e verifica pela temperatura mínima. Ainda não tem descrito. Mas provavelmente pela temperatura mínima você também vai conseguir chegar aí num cálculo de risco para essa paciente evoluir ou não com complicações, tá? E aí também uma outra questão é que muitas vezes a paciente já sai com o curativo, muito curativo ou taping. Isso vai atrapalhar, obviamente, tudo que tiver sobre a pele vai atrapalhar na hora de você analisar a termografia, tá? Tem que tomar alguns cuidados, enfim, certo? Mas é, aqui você conseguindo realizar esse cálculo na zona 3, tá? Pela temperatura mínima, você vai conseguir auxiliar a sua paciente. Se for acima de 1 grau a temperatura mínima, provavelmente tem risco de complicações e você já pode começar a sua intervenção antes de surgir algo na pele, tá? Então, é isso. Lembrando, você vai utilizar a termografia ali. Você pode fazer o cálculo no pré, no pós-operatório imediato da lipoabdominoplastia, tá? Utilizamos ali a zona 3 para posicionar esse ROI, que muitas vezes vai ser na região supra, mas você pode utilizar o ROI um pouquinho mais para esquerda, mais para direita. Você tem que posicionar, né? Buscar esse ROI, essa temperatura mínima e fazer o cálculo da diferença entre uma região e outra, tá? Lembrando, o diferencial da termografia: indolor, não precisa de contato. Posso realizar aqui, a paciente normalmente no próprio hospital ou depois na sua clínica, no 24 horas pós imediato, tá? E você vai conseguir evitar complicações maiores aí para essa paciente, tá bem? Então, para o uso da termografia para as complicações imediatas aí pós lipoabdominoplastia, esse artigo foi um divisor de águas, ainda, né? Usado como referência. Caso quem trabalhe com termografia na cirurgia plástica, que fique aqui também o meu incentivo para vocês trazerem mais estudos com outras técnicas cirúrgicas, tá? Mas o ideal aí que seja realizado esse monitoramento, tá? Deixa eu voltar aqui, parar de compartilhar a tela. Que uma das características mais importantes aqui para monitorização desse risco. No pós-operatório imediato, é claro que vai ter essa bagunça que a gente fala, né? De cores. Porque ela passou por todo aquele procedimento. Lipo com a abdominoplastia. Então, por que o cálculo da temperatura mínima? Porque se eu passo por um processo cirúrgico, normalmente a temperatura vai aumentar. Então, o risco maior está em questões que diminuam a temperatura. Por isso, nós utilizamos a temperatura mínima para esse cálculo, tá? Então, a nossa discussão hoje aqui para a sala secreta é essa, tá? O uso da termografia na cirurgia plástica é um caminho sem volta, porque se você quer monitorar fluxo, atividade metabólica do tecido, perfusão, evitar complicações, monitorar, né, o tratamento com esse paciente, termografia infravermelha, tá bem? Então, pessoal, agradeço aqui a atenção de todos que nos acompanham ao vivo ou que você assista depois esse vídeo. Lembre-se, curte o canal que ajuda com que o nosso vídeo chegue a mais profissionais e também aos pacientes, tá? E caso você queira participar da sala secreta ao vivo e tirar sua dúvida comigo, entre no nosso canal exclusivo no WhatsApp. Não sabe como participar? Deixa um recado abaixo que a nossa equipe vai entrar em contato, tá bem? Então, por hoje é isso. Agradeço a atenção de todos e até breve.